Outra coisa que eu quero comentar com vocês é a batata do Trump, tá? Porque o que o Trump está fazendo, como uma das grandes lideranças fascistas da nossa quadra histórica, também nos interessa. E a batata do Trump está assando, porque, por exemplo, o que a gente descobriu na semana? Que os preços do café e da carne nos Estados Unidos dispararam, fazendo com que senadores apresentassem um projeto para acabar com o tarifaço. Lembra semana passada que eu falei dados da nossa economia em relação ao tarifaço, demonstrando para vocês que a gente abriu novos mercados e que sequer houve impacto que possa ser classificado como significativo. E eu cantei a pedra, gente, o tarifaço do Trump, para nós, foi insignificante. E para os Estados Unidos é um problema. Por isso que nesse projeto apresentado pelos senadores, tem inclusive alguns senadores republicanos que assinaram, ou seja, do partido do Trump. Lembrando que o Trump está com crise de popularidade nos Estados Unidos. Então isso não é bom, né? E ainda por cima, a gente está vendo, assim, um caso descarado de censura rolando nos Estados Unidos. Tá? Dos três principais apresentadores do país, dois já tomaram, né? Um foi demitido, outro tomou um gancho, mas parece que vai voltar, em função das coisas que disseram pro Trump. E nessa semana, gente, eu tô procurando aqui, porque hoje tá meio bagunçado, mas nessa semana a gente ainda ficou sabendo que o Pentágono passará a exigir dos jornalistas credenciados que eles submetam as reportagens que vão publicar sobre política nos Estados Unidos à aprovação. Sabe onde é que tinha algo exatamente dessa maneira? No Brasil, do período da ditadura empresarial militar. Isso é censura na cara dura. Vocês estão vendo algum dos paladinos da liberdade, bolsonaristas, falando disso? É lógico que não, porque eles não estão tratando sobre liberdade de expressão. Eles estão falando sobre liberdade de cometer crimes. Eles não estão nem aí se eles precisam censurar. Por isso que a gente viu na última semana uma campanha para tentar calar a esquerda, criminalizar a esquerda. Aí não tem censura. Aí não tem crítica, por exemplo, em relação a isso que os Estados Unidos está fazendo. E o Trump está dobrando a aposta. Por isso que eu me preocupo com a questão da América Latina. Pra vocês terem uma noção, na semana também a gente ficou sabendo. Você lembra semana passada, quando o Trump divulgou um vídeo explodindo uma lancha que estaria saindo da Venezuela para levar droga para os Estados Unidos? Pois bem, nessa semana, gente, tá? Eles conseguiram descobrir uma lancha que havia saído da Colômbia com 3,7 toneladas de cocaína para ser interceptada pelos Estados Unidos para gerar esse tipo de manchete. Ou seja, eles estavam para abordar uma lancha cheia de drogas vinda da Colômbia, dizendo que essa lancha teria vindo da Venezuela. Por sorte, isso foi desmascarado antes do plano dar certo. Isso mostra o nível que o Donald Trump está. E o risco que a gente está correndo com uma frota dos Estados Unidos parada no Mar do Caribe. Tá? 4.000 soldados, destroyers, porta-aviões. Então, assim, nós estamos num momento bastante delicado. Deixa eu só seguir aqui. Agora, esse videozinho aqui eu fiz questão de botar. Olhem só que coisa mais nojenta. Tá? Eu não consegui botar tudo na tela hoje, porque, enfim, né, foi essa correria. Mas esse aqui tá entre os que eu fiz questão de botar. Tem só uma ligada nessa coisa pavorosa. Esse aí que tá na tela, tá, gente? É o ministro das Finanças do Estado ilegítimo, terrorista e genocida de Israel. זה לא מצחיק, יש תוכנית עסקית, תקשיבו לי טוב, יש תוכנית עסקית שנבנתה על ידי אנשים הכי מקצועיים שיש, שנמצאת על השולחן של הנשיא טראמפ, לאיך הדבר הזה הופך לבוננזה של נדל"ן, אני לא צוחק, מחזיר את עצמו. אגב, אני התחלתי משא ומתן עם האמריקאים, ואני אומר את זה לא בצחוק עכשיו, כי אני גם דורש, הרי אנחנו שילמנו המון כסף על המלחמה הזאת, אז אנחנו צריכים להתחלק, איך אנחנו עושים אחוזים על שיווקי הקרקע אחר כך בעזה, אבל עכשיו לא בצחוק. את שלב ההריסה, שהוא תמיד השלב הראשון בהתחדשות העירונית עשינו, עכשיו צריך לבנות, זה הרבה יותר זול. זה לא מצחיק, יש תוכנית עסקית, תקשיבו לי טוב, יש תוכנית עסקית
שנבנתה על ידי האנשים הכי מקצועיים שיש, שנמצאת על השולחן של הנשיא טראמפ. לאיך הדבר הזה הופך לבוננזה של נדל"ן, אני לא צוחק, מחזיר את עצמו. אגב, אני התחלתי משא ומתן עם האמריקאים, אני אומר את זה לא בצחוק עכשיו, כי אני גם דורש, הרי אנחנו שילמנו המון כסף על המלחמה הזאת. אז אנחנו צריכים להתחלק, איך אנחנו עושים אחוזים על שיווקי הקרקע אחר כך בעזה, אבל עכשיו לא בצחוק. את שלב ההריסה, שהוא תמיד השלב הראשון בהתחדשות העירונית עשינו, עכשיו צריך לבנות, זה הרבה יותר זול. זה לא מצחיק. Então, eu acho que eu não sei nem se eu preciso comentar alguma coisa disso aí, né, gente? Se alguém tem alguma dúvida do que está acontecendo em Israel, eu acho que isso aí é autoexplicativo. A ideia é que não exista mais Palestina. Não exista mais Palestina. Eles estão literalmente terraplanando a faixa de Gaza para depois ter toda aquela região ali para reconstruir. Por isso que ele está falando ali em transformar aquilo numa mina de ouro. É isso mesmo. Olha, se nós bombardear tudo e virar tudo ruínas, né, a gente vai reconstruir tudo e aí o PIB vai bombar. Não é isso? É exatamente isso. Né? Nós vamos cavar buraco para tapar buraco. E aí a economia gira. Ah, mas vão morrer centenas de milhares de pessoas. Centenas de milhares de pessoas ficar desabrigadas. Isso é um efeito colateral, né? Isso é um efeito colateral. Justamente na semana onde, de novo, o mundo inteiro se opôs às ações de Israel em Gaza e só os Estados Unidos segue chancelando o genocídio. Comprovando de uma vez por todas algo que a gente sempre fala, que é a falência dessas instituições internacionais. Que sempre foram uma grande farsa, mas agora eu acho que não resta dúvida para ninguém. Eu acho que até o mais desavisado já percebeu que se trata de uma grande farsa. E por isso que eu digo, gente, não vai voltar para o lugar. Não vai acabar a polarização. Porque a gente está diante do declínio do Ocidente. E o Ocidente vai cair atirando. Ele já está caindo e já está atirando. Então não é uma coisa só sobre o Brasil. Por isso que eu falo em construir pontes. Porque não é só sobre o Brasil neste momento. Porque nem em outros momentos que a gente estava diante desse dilema. Agora não é. Então a gente está num momento realmente muito, muito delicado. Tá? Muito delicado. Mas o que aconteceu hoje, né, mostra pra gente que a gente sim pode ter esperança. Porque no Brasil a coisa parece estar virando, né, gente? Parece estar virando, a gente está conseguindo virar, retomar os nossos símbolos, retomar as ruas, e é isso que está acontecendo. A gente também teve na semana o escândalo lá do Antônio Rueda, Rueda, né, que é o presidente do União Brasil. Né? O cara comprando jatinho para alugar para o partido e pagando o jatinho com o aluguel do partido com dinheiro público. E outras cositas más, né, que o meu departamento jurídico fictício aqui me recomendou a não falar na live. Né? Que esse cara, e não só ele, porque tem todo um enredo que inclusive o ICL está ajudando a divulgar, de uma possível ligação de senadores do União Brasil, mas não só, com o PCC. Com denúncias do Ciro Nogueira ter recebido dinheiro dentro de avião, né, do PP, né, do União Brasil, mas já vinha se formatando uma super federação entre PP e União Brasil, por exemplo. Que agora quer desembarcar do governo, se é que algum dia esteve embarcado. Então veja, até aquela frente amplíssima está fazendo água e está forçando o caminho mais para a esquerda. Por incrível que pareça, está se formando uma conjuntura boa. Porque o Lula, por exemplo, que já estava fazendo o que sempre faz, né, vetou a Venezuela no BRICS, vetou o Brasil na nova Rota da Seda, estava lá toda hora abraçado com o Macron, já estava fazendo o que ele sempre faz, foi agraciado pela carta do Trump e pelo tarifaço, que o jogou de volta para o Oriente, que jogou de volta para a esquerda. E aí popularidade melhora, a gente está já com pesquisas mostrando o Lula já batendo 50%,
coisa que há poucos meses atrás era, né, inimaginável. E aí sabe como é, né? Tá chegando perto da eleição, tem que começar a pensar nessas coisas. Tá apressando uma série de movimentos, empurrando o governo para a esquerda, o que para mim é bom. O que para mim é bom. Ainda mais diante da demonstração que a gente está vendo hoje, por exemplo, de muita gente na rua, e essa galera tá se enquadrando toda, gente. Tá se enquadrando toda. Nós tomamos de volta a pauta da corrupção, por exemplo. A gente conseguiu algo que a gente está dizendo há muito tempo, que isso é só demagogia da direita. Porque eles são podres de corruptos. Não é só o Bolsonaro que é corrupto. A direita sempre foi muito corrupta. Ah, mas tem corrupto na esquerda? É lógico. Teve 12 pau no cu que votaram a PEC da bandidagem, do PT. Tá? Do PT. Tá? E eu vou inclusive dizer o nome deles aqui. Vou dizer o nome, porque assim, é para vocês não votar. Quem é que votou? Ayrton Faleiro, do PT, lá do Pará. Alfredinho, do PT de São Paulo. Dilvandra Faro, do PT do Pará. Dr. Francisco, do PT do Piauí. Flávio Nogueira, do PT do Piauí. Florentino Neto, do PT do Piauí. Gilmar Tato, do PT de São Paulo. Kiko Seleguin, do PT de São Paulo. Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais. Merlong Solano, do PT do Piauí. Odair Cunha, do PT de Minas Gerais. E Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais. Essa turma aí não merece seu voto. Não interessa se agora for para a internet chorar e pedir desculpa, depois que viram, né, centenas de milhares nas ruas do Brasil inteiro. Depois que viram que ficou ruim para eles. Não merece seu voto, porque isso aqui não é brincadeira. A gente tem que fazer a menção honrosa para a rede, para o pessoal e para o PCdoB. Sobretudo o PCdoB e o pessoal que tem bancadas grandes, né, que tem mais ou menos uma bancada do mesmo número de deputados. Tá? E claro, a maior parte do PT também, porque se a gente olhar como é que a direita votou, eu tenho aqui, deixa eu ver se vamos achar aqui. Por exemplo, o PL. Não deu nenhum voto não, e deu 83 votos sim, gente. 83 votos sim. É o partido da bandidagem. Porque isso é a PEC da bandidagem. Tanto que mobilizou tanta gente para ir pra rua hoje. Que é um escárnio, né, galera? Porra, o cara pode violentar, pode matar, pode roubar. E na real até já teve essa lei no Brasil, se eu não me engano, ali até no início dos anos 2000, ali no final dos anos... Não vou me lembrar exatamente agora, mas... Pelo que eu lembro, mais de 250 inquéritos foram interrompidos por causa dessa lei. E o que fez essa lei cair foi lá o cara lá do massacre da Serra Elétrica. Não estou falando do filme antigo aquele. O deputado que estava envolvido nesse tipo de crime. E a coisa foi tão escandalosa que caiu. E agora é justamente esse Congresso que quer trazer de volta esse tipo de palhaçada. Claro que não vai passar. Já vai ser enterrado agora no Senado. E se passasse no Senado, seria enterrado no STF. Mas foi fundamental a gente demonstrar que a gente tem muito poder de mobilização ainda. Tá? E eu vou deixar para falar no final. Mas não se iluda com esse papo de que era um carnaval, e que não sei mais o quê, que é por causa do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, do Chico Buarque. Eu já vou chegar lá. Tá? Outra coisa importante. Tem que jogar usando as armas do jogo. O que sempre segurou essa turma de bandido, que sempre povoou o Congresso Nacional, foi o medo dos seus próprios rabos presos. E eles perderam a vergonha de atacar o STF, porque eles sempre faziam de conta que o STF não existia, porque todos eles têm rabo preso. E agora, como o objetivo é sim dar um golpe, eles continuam no processo e estão no tudo ou nada, eles continuam sem vergonha em relação a isso. Mas foi muito bom o que aconteceu na semana, porque o Flávio Dino, por exemplo, abre um inquérito lá, baseado na CPI da Covid. Está indiciando um monte de gente. Deixa eu ver se eu acho aqui os nomes. Pelo menos alguns, né? Que eu tinha separado, mas hoje, como está tudo meio bagunçado. Mas enfim, tá o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro,
tá? O Osmar Terra, Beatriz Biaquices, né? A Carla Zambelli, o Onyx Lorenzoni, o Carlos Jordi, o Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, tudo tão na mira da STF do Dino. Outra coisa, o Dino bloqueou as emendas, que é a farra de dinheiro deles, por isso que eles não precisam mais do governo federal. Só do Rio de Janeiro tem bloqueado mais de 50 milhões de reais. Tá? Mas as coisas são absurdas. São João de Meriti, 58 milhões. Pirapicuíba, 150 milhões. Macapá, 128 milhões. Camaçari, 45 milhões. Coração de Maria, também na Bahia, 44 milhões. Só para dar alguns exemplos. O STF tem que mostrar as armas que tem também. Essa turma toda tem rabo preso. Vamos expor isso aí. Vamos ver se eles ficam com um pouco de medo, porque eles têm que começar a botar na balança que eles não vão conseguir. E eles não conseguindo, eles estão acabados. Eles estão acabados, porque eles partiram por tudo ou nada, eles vão ficar com nada. Ainda mais se o povo tiver a jogada que nem a gente demonstrou hoje que tem capacidade de colocar. E a gente tá falando isso aqui no canal, né? Há muito tempo que o negócio é esse, é chamar o povo.